Em 6 de dezembro de 2022, 16 horas e 11 minutos, cumprimento inicialmente a professora Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza, o professor Dalmo Antônio de Castro Bezerra, agradeço por estarem participando aqui desta banca, cumprimento o seu Valdir, o Felipe aqui, a Adriana, banca, né, do TCC, da Escola da Magistratura, do Estado de Rondônia, com o tema com o título Audiência de Conciliações Virtuais e o Princípio do Acesso à Justiça, da aluna Adriana Gomes de Oliveira. Adriana, você tem aí 20 minutos para a sua explanação, está com a palavra, tá? Tudo bem, professor, obrigada. Eu ia compartilhar meus slides, só que não tive tempo para testar, e agora que eu lembrei, tinha até esquecido, mas vamos lá. Peço desculpa para vocês. Boa tarde, meu nome é Adriana Gomes de Oliveira, sou pós-graduanda do curso de especialização em Direito para a carreira da magistratura, e o tema do meu trabalho é audiências de conciliação virtuais e o princípio do acesso à justiça. Eu queria cumprimentar o presidente da banca, que é meu orientador, professor Áureo, na pessoa da qual estendo meus cumprimentos aos membros, professora Úrsula e professor Dalmo. Também queria agradecer a participação do meu colega Felipe e do meu marido Valdir. Então, a escolha desse tema se deu em virtude do desenvolvimento das audiências virtuais terem ganhado destaque durante a pandemia de Covid-19, como forma de ampliação do acesso à justiça e como tratamento adequado do conflito e alternativa à crise enfrentada naquele momento, né? Tendo em vista a impossibilidade do acesso físico aos tribunais. E também a intensificação da realização das audiências virtuais se deu pela necessidade, em virtude das transformações digitais do Poder Judiciário, e como utilização desse meio adequado de conflito, de solução de conflito, para facilitar e consolidar o princípio do acesso à justiça. Diante desse cenário, o questionamento central do trabalho foi: as audiências de conciliação virtuais são efetivas para o acesso à justiça? Nesse contexto, a presente monografia tem o objetivo geral de analisar os entraves à efetivação do direito constitucional fundamental do acesso à justiça, previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, através da realização das audiências virtuais. O objetivo foi verificar, demonstrar se as audiências virtuais de conciliação são instrumentos de efetivação ao acesso à justiça, buscando verificar os desafios e os benefícios das audiências de conciliação online. Foi utilizado o método dialético, sendo a pesquisa qualitativa e exploratória, quanto à técnica de coleta de dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica baseada no estudo da doutrina jurídica, teses e dissertações. Como referência teórica, utilizei autores como Mauro Capelletti, Brian Gart, Petrônio Calmon, Ada Pellegrini Grinover, Fernanda Tartucci, Humberto Dalla Pinho e Kazuo Watanabe, dentre outros, né? Para melhor compreensão do tema, o presente trabalho foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, foi intitulado como Acesso à Justiça. O segundo capítulo, Métodos Adequados de Solução de Conflito. E o terceiro e último capítulo trata acerca do tema do trabalho, que são as audiências de conciliação virtuais e o princípio do acesso à justiça. No primeiro capítulo, abordo o tema acesso à justiça. E o acesso à justiça também é conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição. É uma garantia constitucional prevista no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, que preconiza, artigo 5º, inciso 35, que preconiza: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. De início, destaca-se que o conceito de acesso à justiça é de difícil definição, porque classicamente confunde-se como o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, a busca da tutela adequada para cada tipo de conflito fez surgir um conceito mais amplo de acesso à justiça.
ele deve ser encarado como um requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário, que pretende garantir e não apenas proclamar direitos a todos. O movimento de acesso à justiça caracteriza-se como um movimento de reforma. Foi idealizado por Mauro Capelletti e Brian Gart, na obra Acesso à Justiça. Ele analisando e buscando os caminhos para superar as dificuldades ou obstáculos que fazem inacessíveis os direitos. Porém, a concretização do direito de acesso à justiça encontra uma série de óbices, que foram resumidas em 3 ondas, né? Aí a primeira onda é a onda de universalização de acesso à justiça, que está relacionado com a natureza econômica. A segunda buscou reformar os sistemas jurídicos para dotá-los de meios atinentes à representação jurídica dos interessados, que aí vai para os direitos difusos. E a terceira onda, que teve enfoque o acesso à justiça, e preconizou uma concepção mais ampla do acesso à justiça. Aí, nesse contexto de se garantir igualdade material no acesso à justiça, é que se coloca o estudo dos meios adequados de solução do conflito como ampliação de acesso, do acesso à justiça. Então, nessa primeira parte do trabalho, eu falei sobre o acesso. Aí, ainda no primeiro capítulo, eu falei um pouco da crise na jurisdição estatal, né, que até chegar na conclusão do meu trabalho. E aí, ainda nessa parte, no primeiro capítulo, eu falei da crise da jurisdição estatal, que o Poder Judiciário enfrentou e vem enfrentando várias crises, né, vários fatores que podem ser observados, como a insatisfação da população com o serviço do Poder Judiciário, que não atende adequadamente às suas necessidades. E aí, a partir de 1980, várias foram as leis que foram criadas, por exemplo, a lei de pequenas causas, né, e a lei dos juizados especiais, o Código de Defesa do Consumidor. E aí, até chegar no CPC de 2015, que foi assim, na tentativa de apresentar soluções mais condizentes com os percalços da realidade da população. Aí, essa crise é um marco da aproximação entre os métodos formais e os informais da resolução dos conflitos. Aí, também, no primeiro capítulo, eu falo da justiça multiportas, que assim, está bem preconizado no CPC de 2015. E aí, o que seria essa justiça multiportas? É uma nova arquitetura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é visto como uma das portas de entrada, né? Assim, seria como se o Poder Judiciário fosse uma porta de entrada, mas a solução do conflito tivesse várias portas também. E tanto o Poder Judiciário é uma das portas, como ele é uma das portas, teria várias portas para se resolver o conflito e teria várias portas para se resolver o conflito também. E aí a gente tem a conciliação. A conciliação, ela é um mecanismo adequado de solução de conflito, e que eu vou falar sobre ela agora no segundo capítulo. No segundo capítulo, são tecidos breves comentários acerca dos meios adequados, né, de solução de conflitos. Inclusive, fala que, eu falo na pesquisa que antes eles eram considerados meios alternativos, e aí, com o passar do tempo, foi se verificando que, na verdade, eles eram meios essenciais, e que Petrone Calmon até ensina que essa denominação de alternativos decorre de uma perspectiva de que a jurisdição estatal era a única porta de entrada para pacificação, e aí, depois eles modificaram, e atualmente a forma mais adequada, vamos dizer assim, de dizer, é que são métodos adequados de solução de conflito. E aí eu falo da conciliação, que é o tema central do trabalho, né, que a gente está falando de audiências de conciliação. A conciliação, ela vem do latim conciliare, que significa se reunir, compor, ajustar ou harmonizar as pessoas que estão em conflito. Essa técnica é uma técnica de autocomposição,
caracterizada pela intervenção de um terceiro, com a participação mais efetiva na proposta de solução do conflito. A conciliação é utilizada nos casos em que não houve vínculo anterior entre as partes. Peço licença da banca para proceder à leitura do conceito de conciliação da doutrinadora Maria de Nazaré Serpa. Ela diz que a conciliação é um processo informal, onde existe um terceiro interventor que atua como elo de comunicação entre as partes em litígio. O conciliador, ele vai apaziguar as questões sem se preocupar com a modalidade de soluções. Interfere, se necessário, nos conceitos e interpretações dos fatos com a utilização de aconselhamentos. O conciliador tem uma participação mais ativa, né? Inclusive, no trabalho também eu faço a distinção entre mediação e conciliação, porque na doutrina do exterior, assim, tem eles praticamente dizem que conciliação e mediação é a mesma coisa. Só que aqui no Brasil a gente tem essa distinção de mediação e conciliação. Para não tomar muito tempo, na verdade, professor, não lembro mais nem que horas foi que eu comecei, só o senhor vai me falando aí quanto tempo falta. E aí... 9 minutos ainda, pode ir. Posso ir? Então tá bom. E aí eu ia fazer essa distinção entre mediação e conciliação, mas eu vou deixar para falar mais da parte, assim, das conclusões do trabalho, então eu vou pular um pouquinho. Aí eu não vou fazer a distinção, mas no trabalho tem a distinção entre mediação e conciliação. Eu vou falar que a conciliação ela pode ser judicial e pode ser extrajudicial. A conciliação judicial é desenvolvida durante o transcorrer do processo judicial, né, em que as partes são conduzidas por um terceiro imparcial, segundo Fernanda Tartucci, e visa a obtenção da solução do litígio pelas próprias partes. Aí, a gente tem diversas legislações falando sobre conciliação e mediação. O Código de Processo Civil deu muita ênfase aos métodos adequados, né? E tem a lei de mediação também. Aí, passando dessa parte, no segundo capítulo eu também falo a respeito dos princípios basilares da mediação e da conciliação, que são bem importantes também. E aí, no terceiro capítulo, para fechar o tema, eu falo da transformação digital do Poder Judiciário e as vantagens e as desvantagens da conciliação e quais são os desafios, né, para a gente superar esses entraves que a gente observa. A transformação digital ocorreu, em sua grande parte, assim, por conta da Covid-19. A gente tinha tinha muitas coisas que já estavam acontecendo, né, que a gente ia chegar nessa fase das conciliações, das audiências, assim, de ter um juízo mais digital, né, mas, assim, com a pandemia, a gente se viu num cenário que o Poder Judiciário precisava dar uma resposta à sociedade de como faria para resolver essa situação, que ninguém podia sair de casa, então não tinha como ir presencialmente nos fóruns, né? E a gente passou para essa fase da transformação judicial do Poder Judiciário, transformação digital, desculpa. Então, Humberto Dalla Pinho, ele fala que o avanço da tecnologia alterou completamente os limites e rompeu as barreiras geográficas. Ele diz que houve a ressignificação das distâncias e o alargamento dos canais de comunicação. Isso impactou diretamente a sociedade, pois a velocidade das informações criou novos paradigmas e transformou a dinâmica das relações. Ele entende que a internet contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas, permitindo uma maior integração entre as necessidades e as exigências da atualidade. Então, como eu falei, a pandemia da Covid-19 veio acelerar esse movimento de transformação digital, porque, por mais que as videoconferências, né, e audiências telepresenciais, que tem uma diferença entre elas, estivessem previstas na legislação brasileira, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, passaram a ser utilizados com maior frequência em 2020,
como forma de contornar os impactos da fase mais aguda da pandemia. Aí, a Fernanda Tartucci também fala assim que ela fala aqui uma parte que, não, deixa eu só acabei me confundindo aqui. Tá, ela fala assim que o fenômeno, que assim tem várias barreiras, né? E uma das barreiras para a gente contornar essa deficiência que tem várias pessoas que são excluídas, né? Por mais que a gente tenha durante a pandemia, assim, o Poder Judiciário, o CNJ tem editado várias regulamentações, facilitando o acesso, inclusive no trabalho, a gente fala bastante da Justiça 4.0, Programa Justiça 4.0, do juízo 100% digital, né, que são políticas públicas que têm como objetivo tornar o sistema judiciário mais próximo da sociedade e disponibilizando novas tecnologias e até a inteligência artificial para impulsionar e transformar o judiciário para garantir serviços mais rápidos, né? Como eu falei lá no início do trabalho, lá no primeiro capítulo, que o judiciário tá passando a gente, assim, deixa eu só voltar aqui, passando por uma crise, né, por conta do excessivo número de processos. Então, por mais que... Deixa eu só ver. Então, tá, aí a gente entra no contexto que tem as previsões legais, e aí a gente mudou durante a pandemia, e aí tem essas transformações digitais do judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis, visando dar maior celeridade ao judiciário, né? E aí tem as vantagens e as desvantagens das audiências, né? Muitos doutrinadores que serviram como base para o trabalho, indicam que uma das principais vantagens é a diminuição com os problemas relacionados a deslocamento e gastos, né? Gasto com transporte e o deslocamento das partes, de testemunhas e também dos servidores, magistrados e magistradas, né? Porque o formato virtual, ele contribui para diminuir essas despesas. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que, por exemplo, assim, até acho que no CNJ, e eu acho que foi um caso aqui do Poder Judiciário de Rondônia, que a audiência virtual, ela facilita, assim, a diminuição das barreiras, né? Uma audiência que foi realizada para uma parte que morava no exterior, em Portugal, e aí a gente conseguiu fazer, assim, o juiz conseguiu fazer essa audiência. Então, se a gente não tivesse essas audiências virtuais, não teria como fazer isso, porque a parte teria que se deslocar presencialmente, né, até a sede do fórum. Mas aí, para essas conciliações virtuais sejam de formas efetivas, né, como portas de entrada e como efetivação do acesso à justiça, a gente tem que superar alguns entraves, principalmente relacionado à população de baixa renda, né, que não tem acesso aos meios digitais. E aí, uma outra coisa que eu achei bem interessante na pesquisa foi a respeito também do Poder Judiciário aqui de Rondônia, a implantação do Fórum Digital, em 2020, que aí os fóruns digitais são unidades avançada da Justiça Estadual e de parceiros, né, como o TRE, Defensoria Pública, que proporciona às pessoas que vivem em localidades que não têm sede do judiciário nessas comarcas, serviços públicos, né, e inclusive para a realização de audiências. Então, eu acho que um desses entraves, assim, um desses obstáculos que podem ser superados seriam pela implantação desses fóruns, e possibilitando, assim, que a parte tenha acesso, né, tem acesso
a internet. Então, já finalizando, eu considero que os objetivos foram atingidos, né, na pesquisa, a problemática eu considero que foi resolvida. A gente pode perceber que as audiências virtuais de conciliação, elas realmente são uma garantia do acesso à justiça de sobremaneira durante a pandemia, inclusive agora, o CNJ acabou revogando algumas resoluções que foram durante a pandemia, né, que foram editadas durante a pandemia, mas que continua, ele ainda deu a opção das audiências de conciliação continuarem virtuais, tão certo que deu essa modalidade, né, para o Poder Judiciário. E aí, uma outra coisa aqui, só um momentinho. Só ver se eu não esqueci alguma coisa aqui para a gente finalizar. E aí, o resultado, né, foi que o formato virtual das audiências contribuiu para diminuir, contribui, como eu já falei, para diminuir as despesas arcadas pelas partes, né, e ele, para a efetivação do acesso à justiça, a gente tem que transpor essa barreira da falta de acesso à internet a alguns segmentos da sociedade e a falta de informação da população, assim, que algumas pessoas não têm acesso, né, e nem sabem como usar esses meios tecnológicos. Mas eu considero que consegui resolver a problemática, e aí é isso. Eu agradeço, né, pela oportunidade de defender o trabalho, e gostaria de encerrar com a frase do Albert Einstein, que sintetiza bem esse momento que a gente está vivendo. A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo. Então, a gente está acostumado a ver as audiências de um jeito, né? A gente vai ver as audiências agora estão de outro jeito, e passo a palavra para o professor presidente da banca, e desde já me disponibilizo para sanar eventuais dúvidas e indagações. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Bem, a gente vai passar a palavra aos membros da banca, eles vão fazer suas observações e questionamentos, aí eu retorno a palavra a você. E será uma grande oportunidade até de aprendizado, porque nós temos aqui 2 juízes cíveis, né, que transitam nessa área, e com certeza eu também vou aqui me enriquecer bastante. Passa a palavra. Professora Úrsula, né, que é uma referência no TJ de Rondônia sobre Os esse dois, tema. vai ser muito bom. Professora Úrsula, está com a palavra para suas observações e eventuais perguntas. Muito obrigada, professora Áureo. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada pela presença e por terem convidado. Realmente é uma temática que eu gosto muito. Muito obrigada pela presença também do professor Dalmo, que está aqui com a gente. E para nós, assim, a pandemia, eu vou ser bem franca com vocês, para fazer as primeiras videoconferências eu levei algum tempo, para me sentir segura. Mas depois a gente sente que é um outro paradigma, exige outros combinados, né, iniciais, né, principalmente quanto à incomunicabilidade da testemunha, que era o que mais eu ficava apreensiva. Mas nas audiências de conciliação, assim, as audiências virtuais eu ainda não participei nas sessões virtuais, Adriana. E, assim, primeiramente eu quero elogiar o seu trabalho. O seu trabalho está extremamente bem escrito. Tá? É muito bonito, muito agradável a leitura, a fundamentação. Os doutrinadores que você trouxe são todos contemporâneos, são realmente aqueles que estudam a temática. A tua linha de raciocínio foi perfeita.
Então, assim, o que eu senti falta é um pouco da tua experiência como conciliadora virtual. E aí eu vou te dizer uma dificuldade minha para talvez você até contribuir para o nosso debate. A telinha, ela reduz a percepção da linguagem corporal. E para as audiências de conciliação e mediação, essa percepção da linguagem corporal, ela é muito importante até para que você faça uma, uma inclusão de alguma fala ou uma interpelação que seja mais adequada. Como é que você vê essa questão da percepção da linguagem corporal em sessão virtual? Então, inclusive, eu não coloquei isso no meu tema, ia pedir até permissão do professor Áureo para falar sobre isso, que eu estava lendo aquele livro Corpo Fala, e aí eu falei, nossa, eu esqueci da parte mais importante da audiência, que é isso. No começo, professora, eu também senti muita dificuldade, senti falta do calor humano, que a audiência, né, a gente tem aquela troca com as partes, então, assim, eu tento minimizar nas minhas audiências, eu tento me sentir como se tivesse presencial, só que eu sei que com aquela parte eu vou ter só aquele contato aquela vez só, né? Para a gente, tipo assim, é só mais uma audiência, para eles é a única audiência. Então, eu procuro ficar bem atenta à tela. Quando eu estou fazendo a audiência, eu procuro não ter outras distrações, eu fico atenta, olhando, para saber quais são as reações da parte aqui na audiência. Mas eu percebo também que, com o tempo, as primeiras foram difíceis, bem difíceis. Eu estava até brincando com meu marido hoje, eu falei para ele, nossa, eu vou fazer a apresentação do meu TCC, eu estou me sentindo como se fosse na primeira audiência virtual, porque eu fiquei extremamente nervosa na minha primeira audiência virtual. Era uma coisa nova e foi uma coisa rápida, assim, para a gente começar a fazer as audiências na Justiça Federal. Demorou, eu acho, a primeira audiência que a gente fez foi no finalzinho de abril. Então, a pandemia começou em março, um mês e um pouquinho, me fizeram essa proposta, né, para fazer as audiências virtuais. Eu falei, então, vamos tentar, vamos ver como é que vai ser. Mas foi bem difícil, teve essa dificuldade, as partes não sabiam como acessar a internet, inclusive até hoje a gente tem essa preocupação. E aí eu tenho uma equipe, né, tem as estagiários que me ajudam também, e aí todo mundo entra em contato para tentar sanar as dúvidas, às vezes a parte não sabe acessar, e aí, mas é isso, voltando falando um pouquinho da experiência e respondendo a pergunta, eu procuro ficar muito atenta ao olho, assim, olho, boca, feição, porque a gente não tem como saber, assim, as outras partes, tipo, agorinha, eu estou fazendo a minha defesa do TCC aqui, mas, assim, a gente só está vendo, cada um está vendo o rostinho do outro, a gente não está vendo, falta um pouquinho o calor humano, e isso é difícil, um pouquinho difícil, mas eu acho que a gente está evoluindo. As partes estão mais à vontade também agora na frente da câmera. E a gente também vai ficando mais à vontade, né, e vai colocando. E é muito, muito pertinente, assim, é isso que eu percebo também nas audiências que a gente faz, a gente acaba observando aquele micro detalhe, né, a microlinguagem acaba ficando muito no rosto, né, então Sim. captar isso, às vezes, assim, a gente cada vez fica mais tenso, tem que ficar, não sei se você trouxe alguma fala nesse, mas parece para mim que é mais cansativo. Ah, sim. Fazer muito. Virtualmente do que presencialmente. É verdade, isso é verdade. Eu sempre também falo para o meu marido, nossa, eu termino as audiências virtuais muito mais cansada do quando eu fazia os mutirões presenciais. Assim, o desgaste parece um pouquinho maior, eu não sei se é porque a gente fica mais apreensiva com a tecnologia, se vai falhar, se não vai, se a parte vai conseguir ter acesso, porque, assim, para mim, assim, eu tenho uma preocupação de realizar a audiência, então, eu fico bem preocupada se eles vão conseguir acessar, se
às vezes acontece, olha o que acontece, professora, em alguns casos, quando eles, na Justiça Federal, o aplicativo padrão é o Teams, né, que é da Microsoft, só que ele é um aplicativo pesado, e aí o que eu faço? A parte não está conseguindo acessar por conta que é idoso, ou uma pessoa que não tem instrução, eu falo, vamos fazer pelo WhatsApp, porque a audiência de conciliação tem o princípio da confidencialidade, né? E aí, então, ela não precisa ser gravada. Então, como ela não precisa ser gravada, o WhatsApp resolve o problema, e o WhatsApp é um meio mais democrático para acessar a internet, porque ele é mais leve, todo mundo tem, né? Só aperta no botão, você já está na videochamada com a parte. Que bacana, Adriana. Algumas questões aqui, assim, só pontuando, é que, assim, você falou de um gráfico, quando trouxe para o PDF, ele não apresentou, que fica ali na página 47. Então, assim, senti falta desse gráfico, mas eu acho que é na conversão, deve ter dado algum problema. É o gráfico do Justiça em Números, né, falando a respeito da adesão do juiz 100% digital, que eu peguei no site do CNJ, e acho que foi acho não, tenho certeza, foi naquele manual deles, esqueci até o nome agora, desculpa a falha da memória, mas foi o Justiça em Números, de 2020, de 2021, foi no Justiça em Números, inclusive lá fala que assim, a inclusão do juiz 100% digital aqui em Rondônia já está praticamente completa. Só tem 2 varas da Justiça Federal que ainda não aderiram, mas, assim, elas já aderiram, mas como não está não tá lá na estatística do juiz 100% digital, preferi deixar do jeito que estava, mas eu vou inserir, professor, eu vi que não tinha ido mesmo no PDF. Aí você falou de uma pesquisa no tópico 4.3, que é vantagens e desvantagens das audiências de conciliação. Ali você citou as vantagens. Eu achei essa pesquisa tão interessante e ela é tão atual que acho que talvez seja interessante trazer alguns gráficos dessa pesquisa só para robustecer. E ali ficou faltando as desvantagens, Adriana. Então, era isso que eu ia pedir para inserir. Uma das desvantagens que eu, na minha pesquisa, que eu vi que eu não coloquei, foi essa da falta do contato da parte, né, assim, das partes, daquele contato calor humano e a percepção do corpo, né, durante a audiência, e deixa eu ver qual foi outras, eu até fiz as anotações para inserir, até pedi para inserir. E essa pesquisa que eu coloquei lá, foi uma pesquisa muito boa da professora lá da UNB, um artigo que ela fez, falando foi uma entrevista que ela fez, e uma pesquisa, na verdade, com servidores em home office e magistrados também, falando sobre as audiências. Então, vou inserir, vou até anotar aqui para inserir o gráfico, 2 gráficos, né? O gráfico Achei tão interessante eu não conheço essa pesquisa, não conhecia, achei muito interessante, muito atual. Então, acho que vale a pena, talvez, trabalhar mais com os dados dessa pesquisa, por ser tão importante, até para robustecer e demonstrar, talvez até debater, Áureo e Dalma, aquela questão, o retrocesso do CNJ, no sentido de determinar que as audiências sejam todas presenciais, revogando, né, os atos anteriores que deram um largo passo para a videoconferência, né? E a gente, assim, percebe que na coleta da prova, pelo menos a minha experiência que eu estou tendo, talvez a Adriana possa confirmar qual que é a experiência, as pessoas, quando estão imbuídas de boa fé e de realmente contribuir, colaborar com a justiça, a audiência virtual não tem prejuízo com relação à audiência presencial. Não estou dizendo que não seja mais cansativa, para mim ainda é mais cansativa do que a audiência presencial.
mas quando as pessoas estão imbuídas realmente de trazer e colaborar, ela ocorre de uma forma tão qualificada quanto a presencial. É essa a tua percepção, Adriana? Eu gostaria que você trouxesse essa experiência tua. Sim, eu acho que, como a parte está no local que ela reside, né? Geralmente, as audiências que eu faço são audiências, em sua grande maioria, ou contra a Caixa Econômica, ou audiências que a minha paixão, na verdade, são as audiências previdenciárias. Então, assim, tem muita coisa que, durante a pandemia, imagina a gente fazer uma audiência de uma pessoa que mora num sítio, e aí ela está lá no sítio, se o procurador pede para olhar, me mostra onde o senhor está, e aí ele vai e vira a câmera. Nossa, foi muito emocionante, assim, essas audiências, essa experiência foi muito boa, muito, muito, muito gratificante mesmo. Assim, a pandemia teve as coisas que a gente tem, para as coisas ruins, né, que a gente vai lembrar, assim, para o resto da vida, mas teve as coisas boas, e uma das coisas boas foram as audiências virtuais, né? São assim, foi uma coisa muito, muito, muito boa. E tem isso, professora, quando a parte, ela realmente, ela sabe, assim, elas não sabem como que é o trâmite, né? Então, o advogado não está perto, está virtual também, e aí você pergunta uma coisa para a pessoa responde com sinceridade. E aí a gente tem aquele cuidado também, não tanto assim na audiência de conciliação, mas sempre eu procuro informar para a pessoa que está participando da audiência, que se tiver alguém, marido, filho, por perto, que não, para não interferir no que, porque às vezes acontece, né, um senhorzinho que está pedindo uma aposentadoria, que ele não sabe mexer com recurso tecnológico, sempre tem um neto, filho, alguém ajudando, aí sempre a gente pede para não interferir no testemunho dele, na conversa com o procurador do INSS. Então, eles respeitam bastante, e aí eles falam, não, minha filha, não tem ninguém aqui, não. Ou então, eles falam, oh, minha esposa está aqui perto, mas ela não vai falar nada, não, eu mesma, eu que vou responder por mim mesma. Então, acontece muito isso. Tem essa, eu acho que quando a pessoa vai ser sincera, pode ser no presencial, pode ser no virtual, se não tiver sinceridade, não, se a pessoa não for sincera, tanto faz, ela não vai ser nem no presencial, nem no virtual. Eu estou satisfeitíssima com as perguntas, professor Áureo, está impecável a parte teórica do trabalho, tá maravilhoso. Então, assim, estou super satisfeita com as respostas dadas pela Adriana. Era mais curiosidade minha para vir essa questão, essa tua experiência, sabe, Adriana, ao trabalho. Muito obrigada, estou satisfeita. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Passo a palavra ao professor Dalmo. Boa tarde, professor Áureo. Muito obrigado por ter chamado para participar dessa banca, pelo convite. Boa tarde, professora Úrsula. Gostaria de dizer que é um tema, são dois temas, na verdade, que a Adriana passou, e aí eu já te cumprimento, Adriana, porque você escolheu, ao meu entender, dois temas muito interessantes, que é a conciliação e a utilização de meios tecnológicos, né? E como a professora Úrsula disse, a única observação que eu teria em relação ao trabalho seria as desvantagens lá da utilização do meio, né? Que realmente eu senti falta. E eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você, Adriano, já aproveitando a sua experiência, o seu conhecimento e o belíssimo trabalho que você desenvolveu. Tem alguns doutrinadores que falam que nós estamos vivendo aí com as audiências virtuais o que se chama de um hiato digital, né? Que é justamente assim, a separação em quem tem acesso efetivo às tecnologias digitais e da informação, né?
e daquelas pessoas que têm um acesso muito limitado ou até mesmo carece de acesso. De um lado, a gente tem, né, esse entendimento por alguns doutrinadores. Por outros, falam assim, olha, acesso para todos sim, mas isso não deve ser entendido como um acesso a equipamento, né? Mas sim um acesso ao conhecimento, né, daquela ferramenta para poder participar das audiências digitais. E dizem, muitas vezes, que isso tudo é baseado, esse acesso a nossa população brasileira tem, né? Que, por exemplo, o IBGE diz que 41%, 44%, na verdade, dos domicílios brasileiros têm um computador ou tablet, né? 96% das pessoas, dos moradores dos domicílios, têm telefone celular. 90% desses telefones celular, né, dos 96% dos moradores, têm acesso à internet, né? Então, de um modo geral, 83% dos moradores fazem uso da internet por algum equipamento. E aí vem o meu questionamento, né? E você já meio que parcialmente respondeu, Adriana. Em relação ao acesso da justiça, né? E a participação da comunidade como um todo, você sentiu que houve alguma diferença em relação às audiências presenciais, que houve um incremento da participação ou um decréscimo da participação, principalmente de pessoas que vivem, né, com uma carência financeira, uma hipossuficiência financeira? O que você pode relatar para a gente sobre isso? Então, professor, assim, eu vou falar da minha experiência, né, durante a pandemia, nas audiências de conciliação pela Justiça Federal. No começo, foi um pouquinho difícil, assim, até as partes, vamos dizer assim, até elas ficarem convencidas que aquilo era uma audiência, eu acho que era mais ou menos isso, assim, que elas também ficavam meio, assim, pensando, nossa, mas uma audiência virtual, e aí, cadê o juiz e tal, e a gente tinha que explicar, né, fazer aquela explicação todinha da audiência, fazer a abertura da audiência de conciliação durante a pandemia foi um pouquinho mais demorada, né, a gente teve que explicar direitinho. Mas, assim, eu considero que durante a pandemia, e até mesmo agora, vou fazer um paralelo entre o início da pandemia e o agora, que já está tudo funcionando, e a gente continua com as audiências virtuais. No início, assim, durante a pandemia, eu acho que a gente conseguiu continuar com que o judiciário, fazer com que o judiciário continuasse funcionando, implantando benefícios, né, assistenciais ou aposentadorias ou assim, várias coisas assim relacionadas ao INSS por conta das audiências, e eram poucas as pessoas que diziam assim, eu não tenho realmente acesso à internet e eu não posso fazer a audiência, inclusive a maioria das minhas audiências são audiências em meio rural, entendeu? E aí, assim, quando não tinha internet em casa, mas tinha um vizinho que tem, então são pessoas que moram em sítio mesmo, e elas iam atrás, assim, por mais que não tivesse contato, né, não podia ter contato durante a pandemia, então a gente até no nosso ato ordinatório tinha observação que se não tivesse mesmo a possibilidade, que poderia ser redesignada a audiência, né, então, mas foram poucas, viu, professor, poucas as audiências, assim, que a parte disse realmente que não tinha como ter acesso à internet, e isso a gente está falando no meio rural, mas, assim, a gente não pode
esquecer que tem aquelas partes, aquelas pessoas mesmo que não têm acesso mesmo, né, à internet. Inclusive, na justiça, por exemplo, quem não tem acesso à internet em Guajará-Mirim, vai na unidade de atendimento avançado, lá em Guajará, e usa a sala da justiça. Agora, né, que já está tudo funcionando, mas, e também, assim, a maioria dos jurisdicionados, né, que precisam, assim, que não tem acesso à internet, eles vão para o escritório do advogado agora, né, e aí os advogados também aprenderam a trabalhar agora com as audiências virtuais, porque eles também não tinham nem salas preparadas, né, para as audiências. Agora muitos escritórios já têm as salas preparadas, e quando não tem, eles já orientam. No começo a gente orientava para eles como eles tinham que mexer no Teams, e agora, assim, como que eles tinham que instalar e para poder acessar as audiências, e agora eles ensinam para a parte como é que faz. Aí, só em casos muito, muito raros mesmo, que a gente faz pelo WhatsApp. No início, a maioria era pelo WhatsApp, para facilitar. Esqueci de falar isso também, até tinha me fugido da memória. No início, quando começamos as audiências em abril de 2020, todas eram pelo WhatsApp até o final de 2000, até 2021, a gente fez pelo WhatsApp. E aí, agora, esse ano, que como já estava tudo aberto, né, já tinha, os locais já estavam funcionando, aí a gente começou a fazer pelo Teams, como regra, e aí a exceção, o WhatsApp. Certo. Não sei se eu consegui explicar, professor, a sua pergunta. Perfeitamente. Mais do que satisfeito com a sua resposta. Efetivamente é que eu estou até com ciúmes do Áureo por ele ser seu orientador, né? Mas você tem aí um excelente, maravilhoso orientador, seu trabalho muito bom, Adriana. Efetivamente, como a professora Úrsula falou, é um trabalho muito bem escrito, muito bem produzido, merece ser conhecido esse trabalho seu, viu? Parabéns, Adriana, parabéns, professor Áureo, pela orientação. O senhor, como professor, é de excelência como juiz, como pessoa, como professor, então é uma honra estar aqui nessa banca. E, professor, se eu me der a oportunidade, hoje, quando eu estava estudando, né, para fazer a apresentação, que eu vi que não tinham desvantagens no meu trabalho, eu falei, gente, como que a pessoa é apaixonada por uma coisa não vê desvantagem, mas tem desvantagem. Inclusive, hoje eu estava pesquisando, falei, gente, tem desvantagem, tem desvantagem, eu sou tão apaixonada pela conciliação que eu estou vendo só as vantagens, eu estou indo pelo lado só das vantagens, mas eu vou colocar algumas desvantagens. Eu fiz umas pesquisas ontem e hoje a respeito de algumas desvantagens, e eu vou inserir no trabalho, sim, viu, professora Úrsula, professor Áureo e professor Dalmo. Obrigado, professor Dalmo. Então, agora acho que nós vamos para uma sala, né, privada aqui. Vamos entrar, tá? E já retornamos, tá, Adriano? Tá, obrigada. Parabéns, Adriana. Obrigada. Camila, tu entrou agora?
Acho que está fechado Não seu estou microfone. ouvindo. Não estou, está fechado. Obrigado. Então, Adriana, cumprimento aqui a Camila aqui, que entrou agora. Então, Adriana, nós conversamos lá na sala, né? Então, o seu trabalho foi aprovado com louvor a essas pequenas supressões que acabaram acontecendo lá do item 4.3, não desnaturaram, né, a beleza do seu trabalho. Então, você está aprovada com 10, tá? Quero dizer aqui que, particularmente, me senti muito lisonjeado desde o primeiro contato que você tinha me escolhido. A Adriana e o Valdir têm uma curiosidade que quase todos os dias nos encontramos, porque eles são praticantes de corrida de rua, caminham, né, e eu corro, e a gente sempre está encontrando, mais de 2 anos assim, se encontrando, sempre dando sinal, e aí ela tinha me convidado, né, me parado, isso já tinha um ano, bem logo no começo da pandemia, e eu fiquei muito feliz, e me sinto lisonjeado, aprendi muito, agradeço aqui a professora Úrsula, o professor Dalmo, por mais essa participação, também foi um aprendizado muito grande. Devolvo a palavra aí a Adriana, caso queira fazer uma fala. Agradeço pela contribuição de vocês e assim, estou muito feliz, obrigada mesmo. Tinha umas preocupações, assim, inclusive, a gente está sempre querendo fazer o melhor e sempre querendo, não, está faltando alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa, né? Inclusive, hoje eu falei, será que eu apresento? Eu falei, não, vou apresentar, porque eu tenho que, tenho que apresentar, eu quero terminar minha pós. Queria agradecer também, inclusive, hoje eu estava lembrando, eu falei, gente, essa minha pós da Emeron foi muito, 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 muito boa, assim, eu pude conhecer vocês, professora Úrsula, professor Dalmo, professor Áureo, e todos os professores da Emeron, assim, são assim, não como juízes, né, a gente até fala assim, professores, né, assim, como que vocês passam, a didática que vocês passam para a gente no curso, é muito gratificante essa troca, né, de conhecimento, assim, que vocês passam para a gente é muito boa, e aí eu lembrei que durante o curso eu tive problema de saúde de descolamento de retina, não sei se vocês lembram, né? E aí eu falei, gente, eu tive um descolamento de retina enquanto eu estava fazendo a pós, e eu não desisti, então eu tenho que apresentar o TCC e tenho que terminar a minha pós, então eu fico muito feliz, é um ciclo que encerra, mas é um ciclo, assim, que teve a pandemia no meio, a gente não conseguiu apresentar, né, acho que a minha turma toda começou a apresentar o TCC agora, mas, assim, foi um ciclo muito bom, muito mesmo, muito gratificante, aprendi muito com vocês, e me sinto bem feliz mesmo de ter vocês como professores, como orientadores, né, e como colegas, assim, de profissão. Não que esteja me comparando com a magistratura, não. Eu falo colegas, assim, de judiciário, entendeu? De saber como que o TJ de Rondônia trabalha e eu fico bem feliz. Quando eu vi o Prêmio Inovar esse ano, com o Fórum Digital, eu falei, gente, é muito legal. Eu falei, essas coisas, assim, tem jeito do TJ, assim, são umas inovações, né? Eu fico bem feliz quando eu vejo essas novidades no site do CNJ e tudo relacionado aqui, a Rondônia, tipo, o balcão virtual foi daqui de Rondônia, né, do TRT, e aí o Fórum Digital também é daqui de Rondônia, então eu vejo assim que o Poder Judiciário de Rondônia tem muita força e muita coisa para contribuir para a efetivação mesmo do acesso à justiça para todos. Obrigado. Adriana, só para não esquecer um reparo, aí você só vai fazer aquelas alterações sugeridas pelos professores no item 4.3. Professora Úrsula, caso queira falar, fica à vontade. Eu queria, na verdade, agradecer a Adriana, assim, foi uma delícia ler o teu trabalho, está muito bem fundamentado. Adriana, você tem muita habilidade na escrita, muita habilidade mesmo. Está muito agradável, está muito bem fundamentado. Eu sei que o professor Dalmo vai falar isso, mas eu sugiro, se você quiser atividade acadêmica, que o faça. Você tem muita facilidade nessa questão de investigação, da pesquisa, de ir atrás, de complementar,
E a gente não tem, só uma dica para você, a gente não termina a dissertação, a gente não termina a tese. A gente dá por terminada. Porque no outro dia você fala, puxa, mas esqueci disso, eu podia ter falado disso, isso que o Áureo defendeu agora, ele pode até falar melhor do que eu, que ainda estou nessa fase de escrita. Mas agradecer mesmo, agradecer. Para mim é muito elogioso ter uma banca junto com o Áureo, junto com o Dalmo, e vendo esse trabalho e essa temática tão linda. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Professora Úrsula, muito obrigado. Professor Dalmo, também fique à vontade. É só agradecer a participação nessa banca, a Adriana, por esse belíssimo trabalho. É muito bom quando a gente se depara com um trabalho tão bem feito, com uma temática tão nova, mas já tão aprofundada. Adriana, eu só faço minhas as palavras que a professora Úrsula fez a você e estimo, né, lhe encontrar aí nesse meio acadêmico futuramente para nos brindar com outras obras e deliciosas como essa que você fez e tão bem feitas. Parabéns, viu? Obrigado, professor Dalmo. Então, declaro aqui encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Daqui a pouco assinamos a ata aqui. Valeu, então. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professores.